E se o melhor para você também for melhor para todos? Existe alternativa. Escolhendo o Sicredi, você une as suas necessidades financeiras com o desenvolvimento da sociedade, porque reinvestimos os recursos na sua região. Somos a alternativa que oferece soluções financeiras ideais, taxas justas e atendimento próximo, humano e digital. Escolha o Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor. Todos têm um motivo para ter Unimed. Para cuidar da saúde dos nossos funcionários, contamos sempre com o trabalho da Unimed. É segurança que você busca? Nos 50 anos da Unimed Erechim, você contrata um plano de saúde com 50% de desconto nas 5 primeiras mensalidades. Planos empresariais e familiares com abrangência regional sem taxa de inscrição. Unimed Erechim, cuidar de você, esse é o plano. Muito boa noite a todos, nossa saudação. Estamos começando mais uma edição do nosso programa, num oferecimento de Unimed, cuidar de você, esse é o plano. E Sicredi, traga sua poupança para o Sicredi e veja como é mais negócio poupar aqui. Bom, Erechim tem inúmeras entidades, instituições, clubes, enfim, e todos fazem os seus aniversários, né? E nós estamos com uma das instituições mais caras, mais importantes, mais fundamentais, eu diria essencial, né? Que é a questão da educação, que está de aniversário, agora dia 5 de maio? Dia 7 de maio, que são os 70 anos da 15ª Coordenadoria Regional de Educação, a 15ª CRE, né? Não sei se continua sendo, não, depois nós vamos ficar sabendo se ainda continua sendo a maior em número de municípios no estado, enfim, mas eu sei que teve um período que sim, que era assim. Bom, existe uma programação prevista, né? E nós estamos recebendo, então, para falar a respeito desse assunto, a coordenadora da 15ª CRE, a professora Juliane Bonês, e a adjunta pedagógica da 15ª CRE também, a Tassiana Vendrúsculo. Sejam muito bem-vindas aqui, também agradeço por, né, deixarem uma hora lá do trabalho, do dia a dia lá, para poderem vir aqui e falar para um público maior aí, enfim. Coordenadora Juliane, boa noite. Boa noite, Ode, boa noite a todos que nos acompanham. Sempre é uma satisfação muito grande para nós estarmos nesse contato com a comunidade de Erechim e região, a comunidade escolar que nos acompanha através de diversos meios de comunicação, de nossas redes e de nosso trabalho. É uma satisfação muito grande e uma honra, nesse momento em que comemoramos 70 anos, estarmos podendo falar um pouco sobre isso. A adjunta, professora adjunta pedagógica, a Tassiana, bonito nome, eu já tinha dito antes, né? Obrigada. Seja muito bem-vinda aqui ao painel. Muito obrigada, que bom termos este espaço para darmos relevância, então, à 15ª Coordenadoria Regional de Educação, por estar comemorando nesta semana os seus 70 anos de história na região. É um prazer. Ok. Bom, coordenadora, vamos voltar àquele negócio. A 15ª CRE continua ainda sendo, no estado do Rio Grande do Sul, a maior em número de municípios? Sim, a nossa coordenadoria ela é a maior em extensão de número de municípios. Nós trabalhamos com 41. Os 32 municípios da AMAL, só não atingimos Sertão, que pertence à 7ª Coordenadoria de Passo Fundo, e 9 municípios da AMNOR. Então, sim, ela dentre as 30 coordenadorias do estado do Rio Grande do Sul, nós somos a coordenadoria com o maior número de municípios. Seria possível dar uma historiada, assim, nós nos desmembramos de quem?
fomos criados aleatoriamente assim, bom, agora vamos criar, sei lá, teve a 14ª, que não sei onde é que fica, mas teve várias instituições que nós éramos ligados a Passo Fundo, nos desmembramos de Passo Fundo. Né? Sim. Erechim tem o decreto de criação da 15ª Região Educacional, de 7 de maio de 1952. Desde lá, Erechim se manteve enquanto delegacia, depois coordenadoria. O que aconteceu foi o agregar de outros municípios e o sair destes, né? Conforme eles foram se emancipando, foram fazendo parte da instituição aqui de Erechim. No entanto, no andar da época, foi criada a Delegacia de Lagoa Vermelha e os municípios do lado de lá, né, pertencentes ao MUNOR, fizeram parte desta região de Lagoa Vermelha. Depois, com o passar do tempo, retornaram, né, para Erechim. E os nossos aqui da região, eles foram se emancipando e a gente consegue acompanhar pelo histórico da coordenadoria, com o passar dos tempos, dos anos, conforme havia a emancipação do município, agregava a coordenadoria. Hoje coordenadoria, né? Na época delegacia. Então é uma história que se constituiu, ela foi criada, o decreto de criação previu a sede em Erechim e a sede nunca saiu daqui. O que houve foram os municípios que faziam parte, né, que foram se segregando, indo para outras e voltando. Mas hoje nós temos, dos 41 municípios que faz parte de nossa jurisdição, na criação tínhamos Erechim, Getúlio Vargas e Marcelino Ramos, porque ela ia para além da Serra, Bento Gonçalves, Vacaria, então era uma região grande, né, e quando foi criado nesse decreto de criação, foram criadas mais 4. Foi a 12ª, 3ª, 4ª e 5ª regiões do estado, para depois virem as demais. A gente sabe que na história de organização da Secretaria Estadual de Educação já teve mais coordenadorias, né? Tanto que se a gente for olhar pela numeração que acompanha algumas coordenadorias, a gente tem a 39ª, por exemplo, que ultrapassa os 30. Então, era mais coordenadorias. Com o passar do tempo, foi se redividindo, reorganizando também, porque o número de escolas foram diminuindo, né? Diminuindo, então, para fazer essa organização, que hoje são 30. Uhum. Não sei se eu entendi bem. Lagoa Vermelha, então, pertence a nós ou é em Lagoa Vermelha hoje pertence à 7ª Coordenadoria de Passo Fundo. Uma época foi criada a Delegacia de Lagoa Vermelha, que aí abrangeu alguns municípios nossos. Sananduva, Cacique Doble, São José do Ouro. Mas esses municípios da região Nordeste aqui, Maximiliano de Almeida, Barracão, Cacique Doble, São José do Ouro, não pertencem a nós? Hoje sim, eles retornaram. Né? Por isso que eu falei que foi um agregar e um segregar. Né? Quando criou-se de Lagoa Vermelha, levou-se alguns para lá. Depois fechou a de Lagoa Vermelha, retornaram. Alguns foram a Passo Fundo, que pertenciam à Lagoa, e outros de Lagoa Vermelha retornaram para cá, que são os da nossa região. Essa pergunta não deveria ser feita para você, e sim aos secretários estaduais, né? Por que será essa dança houve essas mudanças por questões logísticas ou de outros interesses? Eu totalmente não conheço essa história, né? Mas pelo que se acompanha, sim. Também porque há de se levar em consideração que as jurisdições de coordenadorias regionais, elas sempre foram um braço, né? Vou dizer assim, uma organização do governo estadual. Tanto que os cargos de coordenadores, eles eram até antes da minha posse, eles eram uma indicação política. Então, havia, creio eu, uma necessidade de organização educacional, mas também a gente não pode deixar de dizer que pode ter havido, sim, uma organização política de entendimento, né? Sem dúvida. Eu passei pela 15ª CRE lá, né, quando ela estava... Ela não tem uma sede própria, né? Hoje sim. Tem? Sim. É sede própria ali? Sim, nós temos a cedência do prédio, que era do antigo fórum, né?
e hoje nós estamos ali estabelecidos. Sim, mas é do Estado ali, então? Tudo, Sim, tudo. a sede é estadual. Assim. Não pagamos aluguel. Tá, não, porque quando eu passei lá pela 15ª CRE, era ali no térreo do Colégio São José. Sim, foi, até hoje foi o espaço que permaneceu mais tempo. Lá no início, a professora Aide Tedesco Reale, que foi a primeira delegada de educação, ela começou a trabalhar ainda em outubro de 1951. E ela ela trabalhava numa salinha da biblioteca da Escola José Bonifácio. Em seguida, então, quando criado o decreto de criação, estava estabelecida junto com a Rádio Erechim, no prédio do Fazola, aquele da esquina, certo, que tem hoje a farmácia, tem uma farmácia embaixo. Sim. E aí ela foi andando, ela foi para o prédio do São José, depois ela esteve em cima do Bigolim, também lá em frente à feira do produtor, né? E retornou... Não. Em cima, duas então. Em cima do Bigolim, uma. Sim. E lá na frente da feira do produtor, outra. Uhum. Sim, tá. E aí, com a saída do fórum, né, para a construção da sede própria, então se instalou na Praça da Bandeira. 2, 3, 4, 5. Cinco endereços em 70 anos. O que tu acha? Será que tá bom, não? Agora acho que vamos ficar por aí, né? Então, a coordenadoria está localizada na parte central, fácil de chegar, os professores, os estudantes, os pais, os diretores que são a nossa clientela. Eles têm fácil, principalmente aqueles que vêm do interior, né? É fácil acesso e a gente atende ao público, tem uma presença de público constante. Só nesse período da pandemia que tivemos que restringir, mas o atendimento ao nosso público, ele é uma constante. O que dá para considerar que aquele espaço ali hoje, considerando-se, digamos, atendendo 41 municípios, enfim, número de alunos, número de professores, número de direções, esse espaço está de bom tamanho? Sim, está ótimo. Além da ótima localização, é um prédio histórico que nos constitui também no centro da cidade de Erechim, né? Sim, nós temos aí o que precisamos, né? As nossas salas estão... ele é um prédio que precisa de um restauro, né? Nós temos isso encaminhado junto à Secretaria de Educação. O projeto encontra-se na Secretaria de Obras Públicas, né? Que trabalhamos juntos. E estamos no aguardo. É moroso, nós já gostaríamos de ter feito essa reforma e ter restabelecido, porque não é, por exemplo, uma simples pintura que temos que fazer. Temos que restaurar algumas partes e, por ser histórico, isso nós temos que fazer para preservá-lo também. Como a professora Tassiana colocou, é de fácil acesso, de fácil localização, né? É invejável, né? Porque de certa forma E as nossas salas, da cidade. Elas comportam assim aquilo que nós temos necessidade. Hoje nós trabalhamos em 45 pessoas, né, na sede da coordenadoria, somando-se a essas 45 os nossos estagiários. São pessoas muito comprometidas, que acreditam no processo educacional e que conosco, junto com as escolas, fazem esta gestão que nós chamamos de gestão compartilhada, porque procuramos envolver a todos, né, nos encaminhamentos, nas decisões e nesta construção. Aquele espaço que era ali do térreo do São José também era um bom espaço, né? Eu, por exemplo, quando fui chamada para assumir contrato, foi nesse espaço aí. E eu gostaria de ressaltar assim, hoje, que nós falamos de tópicos da história, daquilo que a gente encontra registrado hoje e que não é muita coisa não, né? Nós temos, por exemplo, no arquivo histórico, não localizamos fotos. Então, com certeza, o público que nos assiste, há pessoas que sabem falar muito melhor e muito mais disso do que nós mesmos. Então, nós queremos também convidar estas pessoas
para que passem na coordenadoria e deixem o seu histórico, ou alguma relação que conheça, ou se tem alguma foto, porque nesses 70 anos, nesta comemoração, nós queremos também fazer esse resgate histórico, de deixarmos para as próximas gerações um registro, né? O que aconteceu nesse tempo e nesses 70 também o que nós conseguimos resgatar. Então a gente faz também esse convite à comunidade que nos assiste. Com certeza nós temos pessoas que acompanharam essa história e que podem também estar colaborando. Até o próprio CEPERSO, do qual eu sou filiado, né, ele poderia contribuir com fotos, porque eu me lembro de várias e várias manifestações lá na frente, enfim. Sim. Né? Sim. E isso nos anos lá, 1980 e pouco. Claro, esse é um processo Né? histórico e o sindicato faz fotos parte. também. Deve ter. Né? Assim como teve gente na época que... Bom, enfim. Como é que a pandemia passou? Aparentemente, vamos fazer esse... Aparentemente. Mas as aulas voltaram presencialmente, né? O que dá para se dizer nesse, assim, nós estamos em abril, né? Voltou quando? Em fevereiro ainda? Em fevereiro? 100%. O que dá para se dizer em 60 dias aí? 100% presencial, voltamos em fevereiro e continuamos, graças a Deus, até hoje também presencial, e é o que nós esperamos para esse ano de 2022, que permaneça no presencial. Não sabemos, né, se a pandemia vai continuar ou não, esperamos que não, aí continuamos no presencial. Notamos as dificuldades da volta, sim, né, porque os nossos estudantes ficaram 2 anos afastados. Tiveram alguns que retornaram no ano passado, que podiam retornar, outros que por medidas ainda não haviam retornado. Ano passado tinha todo o revezamento também. Então, tiveram estudantes que só retornaram em 2022, 2 anos após estarem presencial na escola. E é claro que nesses 2 anos em que os estudantes conviveram com suas famílias, em suas residências, muitas coisas aconteceram e eles voltaram com muitos medos, com muitas apreensões. E o que a gente pretendeu enquanto rede estadual foi, nesse período do primeiro bimestre, fazer uma retomada. Então, o diagnóstico foi o foco do primeiro bimestre, o diagnóstico das aprendizagens, e estamos ainda nesse processo, ainda não terminamos o diagnóstico, estamos fechando o primeiro bimestre, e a partir das reuniões desse final de bimestre, se os professores verificarem que não conseguiram fazer essa retomada, vão permanecer no segundo bimestre também com a retomada de aprendizagens, e se notarem que podem passar, será dado novo conteúdo. Mas o foco é a retomada das aprendizagens. Eu tenho visto que alguns veículos de comunicação de São Paulo têm feito reportagens sobre essa questão da retomada e não especificamente sobre a retomada, mas sobre assim, o que mudou na relação filhos e pais, enfim, vai para a escola onde tu não ia há 2 anos, de repente tu está voltando e há sim algumas, digamos assim, algumas consequências, não vou dizer sequelas, mas algumas consequências que o mundo não é exatamente mais como era antes. Realmente essa convivência, eu digo, não é mais assim. Essa realidade a gente nota nas nossas escolas também, mas tivemos um período de acolhimento nas escolas também. Esse período de acolhimento foi muito importante, onde os professores, os supervisores escolares, a direção passaram um pouquinho dessa segurança. Houve bastante formação aos professores para esse momento,
de acolhimento, para que as crianças se sentissem seguras novamente nesse ambiente escolar que fazia tempo que não permaneciam tanto tempo. Mas há reflexos, sim, desse isolamento por 2 anos. Como eu falei, os medos, as apreensões das crianças, elas estão mais evidenciadas nessa volta, mas graças a Deus nós temos equipes preparadas para isso. A abertura da conversa com os pais, com os professores, com os supervisores também facilita. Uma coisa que a pandemia nos deixou foi o acesso às tecnologias. Então, as reuniões, as webs que acontecem semanalmente com as direções fazem com que a gente tenha comunicação direta. Os problemas são colocados nessas reuniões. Então, teve coisas boas da pandemia, ótimas, que foi a tecnologia. E com certeza, a nossa escola não é mais a mesma de antes, de 2 anos atrás. Então, ela tem a presença da tecnologia muito forte. Nossos professores fizeram cursos, letramento, teve 2 edições de letramento e hoje acontecem formações para o ensino médio também, via YouTube. Então, os professores, eles têm acesso a essas formações no horário que eles têm disponível, eles deixam gravado, a SEDUC deixa gravado no YouTube. Então, ao mesmo tempo que é um pouco difícil essa volta, mas a formação pedagógica está bem forte e com isso a gente vê que há uma preparação dos professores. É claro que algumas situações acontecem sim, mas a gente vai resolvendo aos pouquinhos com os profissionais adequados. Todos sabemos que durante esse período os alunos eles prosseguiram, digamos, com as aulas, como é que se chama? Remotas. Né? Remotas em todos os sentidos, dá para se dizer quase, né? Porque não era 100% de... Bom, uma pergunta aqui, que aquele aluno que estava, digamos, na 5ª série, né? Ele voltou agora ingressando na 7ª ou como é que foi feito isso aí? Ou ele tem uma adaptação, um período de adaptação, considerando-se que de repente passaram-se alguns meses nem remota havia, né? E depois teve aula remota, né? Teve provas e avaliações, né? Como é que ficou? Como é que foi administrada essa questão? Sim. Nós constituímos a rede estadual de ensino, mas é importante destacar que não somos autônomos, né, em legislação educacional. Nós temos que seguir pareceres editados nacionalmente e a partir deles fazermos a nossa organização de rede. Então a pandemia ela foi um processo de vivência único, né, em todos os aspectos, e nós conseguimos manter o que era o objetivo inicial, o contato com os estudantes. Nós todos, professores, fomos guerreiros, trabalhamos muito mais do que as nossas horas de trabalho normal em sala de aula, e isso caracterizou uma nova aprendizagem. O que estava previsto para a educação avançar em 15 anos, nós avançamos praticamente em 2. Então, precisou-se ver esta questão também da permanência ou não, né, do estudante no ano em que ele está frequentando. Porque se teve a possibilidade de manter o vínculo, nem sempre foi possível avançar em fase de conteúdos, de conhecimentos, porque foi um aprendizado diferenciado. Então, nos 2 anos que se passaram, o de 2020, 2021 e 2020, nós tivemos o parecer do Conselho Nacional de Educação que previa não reter, quer dizer, os estudantes não, exceto tem algumas exceções, os que nunca entregaram trabalho, os que nunca compareceram na época do presencial, mas os demais eles avançaram normalmente. Por isso que nós explicamos que estamos em fase de ressignificar as aprendizagens, estamos neste resgate,
porque por tudo aquilo que passamos nós precisamos saber. Muito bem, estes são os meus estudantes do 6º ano. Eu trabalho com eles o componente de artes. Aonde eles estão nesse tempo? Nesses 2 anos que ficamos distantes hoje, aonde eu consigo localizá-los? Então é por isso que, como a professora Tassiana colocou, nós temos as formações através do canal TV Seduc, com a participação e a troca de experiências de todos os professores, todos da nossa rede. Nós tivemos na sexta e ontem 2 colegas nossas aqui de Erechim também participando, porque toda a formação e o cuidado é para quê? Trabalhar com conteúdo também, mas principalmente o resgate socioemocional, vivido por todos nós, sociedade, e que se avança na escola, porque nenhuma outra profissão fica tanto em contato com pessoas quanto a educação fica. E a educação acompanha as vidas que se modificam. E nós, enquanto educadores, precisamos ter esse suporte. Então é por isso que a rede se organiza, a Secretaria tem esse pensar, que a formação continuada, ela é um processo básico, sempre foi, mas que se agravou a necessidade nesse tempo de pandemia e na reestruturação de retorno. Porque retornar sim, mas retornar de que forma? Nós não podemos hoje conceber de estar numa sala de aula trabalhando, por exemplo, apenas com o livro didático como metodologia. As culturas digitais hoje elas fazem parte do mundo dos estudantes e a escola não pode ficar à parte disso. Então esse olhar, é nesse olhar que nós estamos trabalhando, olhando, sentindo, acolhendo, tanto aos professores quanto nós acolhemos as equipes diretivas e assim vai em efeito cascata, para que a gente consiga reconstituir esse canal que é da educação, ressignificando, virando a página de uma escola que fechou as suas portas em 2019. Até que ponto, é uma pergunta um pouco complicada, até que ponto é possível assim continuar levando a sério, ou há casos assim, de tentar evitar de passar a mão na cabeça, ou tapar um olho e fazer de conta que não se viu isso ou aquilo? Será que tem gente que pode estar querendo se aproveitar de, poxa, eu vou fazer de conta que não estou com sequelas, estou com problemas, estou sentindo muito. Por exemplo, nos tempos de escola, vou chamar a responsabilidade para mim, né? Havia no recreio sempre aquela vontade de desaparecer de uma parte muito pequena de alunos. Vamos deixar muito pequena, assim como uma homenagem, mas hoje em dia há uma resistência assim de continuar permanecendo, passar uma tarde inteira na escola, uma manhã inteira na escola. Por parte dos estudantes? Isso. Por se tratar... Continua ainda aquele negócio de... vou pegar ali do tempo do JB, me perdoem, né? A gente estava ali e do outro lado tinha uma turminha lá sentada lá nas escadarias do Atlântico lá, né? Assistindo a aula lá. Nós temos, como a escola ela é um espaço de construção social, né? Nós temos que trabalhar sempre com isso, porque constituída por seres humanos que se movimentam e que levam, né? Levam no seu ímpeto, no seu olhar, aquilo que é relativo da sua idade. Então é uma sociedade que se cria dentro da escola de maneira heterogênea. E nesse estar heterogêneo nós vamos ter, sempre há, principalmente por parte dos adolescentes, esse momento de querer escapar um pouco da aula, né? De fazer outras coisas, mas a escola trabalha muito atenta com isso e constrói isso junto com as famílias, né? Quem é responsável pelos estudantes, tio, avó, padrinho, seja quem for a pessoa que é responsável, tem que ter essa interligação com a escola. Faz parte, né? Nós também fizemos parte desse tempo, faz parte da galera às vezes ter estas tentativas, mas como sempre a escola tem que fazer essa busca e faz, né? A gente sabe que as equipes diretivas fazem, monitoram, criam ali espaços de diálogos permanentes com as famílias e é um processo a ser construído. Não tem receita, não tem data fim, tem data de começo, que é a abertura do ano letivo,
mas o tempo da vida ele é um tempo marcado por essas evoluções, e a escola tá dentro disso. Agora, por fatos lamentáveis que já ocorreram, não especificamente, não necessariamente em Erechim, mas a gente percebe hoje que as escolas estão com grandes portões, né, com portões fechados, com controle remoto e tal. Isso não brecou um pouquinho, não inibiu um pouco mais A saída? as saídas antes? Sim, sim, porque acaba sendo um limitador de espaço, né? E aí facilita para quem está dentro da escola também visualizar. As pessoas que estão circulando no seu pátio pertencem a quem? Vieram da rua ou são da escola? Então, o cercamento ele possibilita isso. O grande sonho de todos nós educadores seria não termos muros nem grades. No entanto, nós não constituímos uma sociedade sozinhos, né? Então, a gente também precisa olhar para isso e entender e deixar que este muro ele não seja o muro que separa a escola da sociedade, mas que apenas põe um limite aí para um cuidado maior à região do seu pertencimento, um controle maior de quem está ali dentro, de quem está ali no propósito da educação. Quando a gente olha para fora do Brasil, para outros países mais avançados, bem mais, né, a gente raramente vê cercados, né? Eu coloco um parênteses que é interessante chegar a essa discussão, porque essa é a grande preocupação da nova proposta do ensino médio gaúcho. Ele é gaúcho, mas é uma preocupação nacional, vem uma proposta nacional, exatamente para essa faixa etária. Porque não é só aqui em Erechim, não é só nas escolas estaduais que a gente nota isso, mas é em todo o Brasil. E essa nova proposta do ensino médio, ela vem de encontro a tudo isso, a falta de interesse, ao não querer ir na escola, a evasão altíssima. E aí o que vai acontecer? O índice do IDEB para o ensino médio decai em relação ao ensino fundamental. Então isso, o que nós estamos debatendo aqui foi o ponto que o Ministério da Educação partiu para essa nova proposta do ensino médio. O que nós, educadores, podemos fazer em relação a esses adolescentes que não têm interesse, que não querem mais ir para a escola e que tudo chama a atenção deles mais do que a escola, mais do que o estudo. Então essa nova proposta vem para sanar todas esses poréns que ficam, que não estão esclarecidos. O porquê da falta, esclarecidos estão, né? Por isso dessa nova proposta, fazendo com que o nosso estudante goste de ir para a escola, que ele frequente, que ele esteja preparado para o mundo lá fora. Então é por isso que nesse ano todas as nossas escolas de ensino médio estão com o itinerário formativo. Nesse itinerário nós temos componentes curriculares como o projeto de vida, o mundo do trabalho, a cultura digital, que são componentes novos e que vão fazer com que o estudante tenha interesse, tenha protagonismo, que ele se sinta inserido nesse ambiente escolar. Isso faz parte dessa nova estrutura que foi elaborada e tal. Ela entra em vigor quando? Já está em vigor. Nesse ano de 2022, todas as nossas escolas da rede estadual gaúcha estão com essa nova estrutura. E ela vai prosseguir para o segundo ano em 2022, bem como o terceiro ano para 2023. E a gente sabe que haverá também a mudança na estrutura do Enem, de acordo conforme as turmas vão... E essa mudança curricular também já aconteceu. Vigora? Há 1 ou 2 anos? Esse ano, primeiro ano. Nós tivemos aqui no Rio Grande do Sul, cada estado ele teve a abertura de como estruturar esse ensino médio, mas a proposta ele é a nível nacional.
Então, nós vemos que cada estado está se estruturando de uma forma, obedecendo a essa matriz geral. Nesse primeiro ano, nós temos 1.000 horas para o ensino médio, 800 é da formação geral básica, os componentes que sempre existiram estão aí presentes, e 200 horas é para o itinerário formativo, que daí compõe esses 3 novos componentes que eu falei. Dá para repetir esses 3 novos rapidamente, assim? Sim. Que eu não entendi bem, não. Isso. Nós temos, então, a estrutura ela vai ficar formação geral básica, sim, matemática, língua portuguesa, 800 horas no ano, mais 200 horas de itinerário formativo, composto de 3 componentes curriculares novos: projeto de vida, mundo do trabalho e cultura digital. Para o primeiro ano, o itinerário... Em sala de aula, isso. Em sala de aula, isso. A partir de 2023, nós teremos o segundo ano, também com o itinerário. Ele avança mais 200 horas, então ficará 600 horas de formação geral básica, 400 de itinerário. No segundo ano vai aparecer a iniciação científica também. E esse ano, o primeiro ano, que já está nessa estrutura, ele estará escolhendo uma área focal, pode ser humanas, pode ser natureza, matemática, para o ano que vem. Chegou-se ao entendimento de que isso vai facilitar com que o aluno, digamos, possa vislumbrar, né, com o auxílio da escola, escuta, realmente o que eu quero ser? Sim, né? exatamente. O que eu quero seguir, o que eu vou... Exatamente esses 3 componentes colocados como itinerários do primeiro ano, eles vêm para trabalhar o estudante para que ele, durante o exercício do primeiro ano, ele se descubra. Então, o projeto de vida vem para que nós tivemos formações para isso, os nossos professores que estão trabalhando esses componentes tiveram formação, que é o despertar. Qual é a área que eu tenho afinidade? Para que justamente no segundo ano eu participe do itinerário, que vai ser mais horas, daquela área que eu tenha maior afinidade. Então, a minha área, por exemplo, é da saúde. Para que lá no terceiro ano eu feche com isso também, e a minha própria prova do Enem vai ser relativa a isso. Vai ter uma prova com os componentes básicos e outra prova com os específicos, que aí... Mas quantos caminhos vão ser oferecidos? São 5. 4 das 4 áreas de conhecimento: humanas, matemática, natureza e linguagens, e o 5º itinerário, que ele é profissional. E voltando lá no século passado, né, que eu peguei também, era científico e clássico. E como é que é? Ali do JB, o normal. Curso normal. Isso. Isso aí. Então, a formação geral básica será para todos, de forma igual, e aí cada um vai, a partir do que a prof. Juliane colocou, ele vai sendo preparado para escolher um específico que vai começar a cursar a partir do segundo ano. Tomara que dê resultados mesmo, porque tem muita gente que não tem a menor ideia do que pretende ou vai ser. Nós vamos fazer o nosso intervalo do programa de hoje. Tá o assessor Lipinharski aqui, como é que é o nome dele mesmo? Geiso, né? E eu queria aproveitar o ensejo para mandar um abraço ao professor Armando Grando, que foi coordenador da 15ª CRE, na época 15ª Delegacia de Educação, né? E a toda a sua família, e desejar a eles o melhor possível. Nós já voltamos. E se o melhor para você também for melhor para todos? Existe alternativa. Escolhendo o Sicredi, você une as suas necessidades financeiras com o desenvolvimento da sociedade, porque reinvestimos os recursos na sua região. Somos a alternativa que oferece soluções financeiras ideais, taxas justas e atendimento próximo, humano e digital. Escolha o Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor. Todos têm um motivo para ter Unimed. Para curtir a vida, eu preciso cuidar bem de mim. Por isso eu escolhi a Unimed.
É qualidade de vida que você busca? Nos 50 anos da Unimed Erechim, você contrata um plano de saúde com 50% de desconto nas 5 primeiras mensalidades. Planos empresariais e familiares com abrangência regional sem taxa de inscrição. Unimed Erechim, cuidar de você, esse é o plano. Muito bem, estamos de volta então aqui com a coordenadora da 15ª CRE, a Juliane Bonês, professora, e a professora Tassiana Vendrúsculo, adjunta pedagógica da 15ª CRE. Estamos em nome da Unimed Erechim e também da Sicredi. Bom, agora vamos falar um pouquinho sobre então os 70 anos da 15ª CRE, deve ter uma programação aí, enfim, fique à vontade. Muito obrigada. Então, nós sentimos a necessidade de estarmos trabalhando com a comunidade escolar sobre esta data, né, que são 70 anos de história, constituído na 15ª Coordenadoria Regional de Educação. Para isso, nós envolvemos muitas pessoas e somos gratos a todos que, de uma forma ou de outra, nos acompanham, nos ajudam na estruturação, nas sugestões, e construímos uma programação compartilhada junto com nossas 91 escolas. Então, encaminhamos um formulário perguntando às escolas onde minha escola quer estar presente nos 70 anos da coordenadoria. E com isso recebemos muito retorno. A nossa programação, então, ela está muito bonita. Ela vai acontecer durante o mês de maio. E aí nós temos focado do dia 2 ao dia 6, que é essa semana, né? Onde estão acontecendo as atividades. Na segunda-feira à noite, um momento de recepção aos familiares de nossos colaboradores na sede da 15ª Coordenadoria. Na segunda-feira à tarde, uma abertura no município de Getúlio Vargas, envolvendo as escolas daquele município, uma vez que no ato de criação dos municípios da época de 1952, nós temos hoje na jurisdição Erechim, Marcelino Ramos e Getúlio Vargas. Então, na segunda-feira à tarde, abertura em Getúlio Vargas. Na terça-feira, um lindo momento de ação de graças envolvendo escolas, envolvendo a todas as pessoas que pudemos fazer contato e chamar para estar celebrando em um ato ecumênico na igreja da Catedral São José esse momento que contempla a vida de muitos que por esse lugar passaram. Na quarta-feira, o lançamento do hino, né, o hino dos 70 anos, em parceria com a Orquestra de Belas Artes, e também o descerramento de uma placa na sede da coordenadoria, para que se fique registrado também na história esse movimento, né, esse processo vivido neste ano de 2022. Na quinta-feira, sessão solene na Câmara de Vereadores, num agradecimento que fazemos à vereadora Ana Oliveira, que é a proponente da sessão solene, onde também estaremos fazendo esse resgate. E na sexta-feira, dia 6, uma celebração, uma reunião festiva com as 91 escolas e também a participação dos 41 municípios com os quais trabalhamos. Fechando assim uma programação mais formalizada. No entanto, durante o dia, nós vamos estar indo para algumas escolas que nos convidam, nos chamam para estas festividades. Estaremos também expondo trabalhos na coordenadoria, a produção de vídeos, a produção de desenhos artísticos, de paródias, a apresentação de canções. Teremos também, durante o mês de maio, nas escolas de Erechim, que as 3 primeiras delegadas deram nome, ao Colégio Aide Tedesco Reale, a Escola Helvética, a Escola Lourdes Galeazzi. Estaremos com momentos mais específicos falando da biografia destas delegadas, durante o mês de maio, envolvendo as famílias e a comunidade escolar. Então é um mês de intensas atividades. Nós já estivemos também participando da abertura do passeio ciclístico em São Valentim, no feriado de 21 de abril, onde também se abriu as comemorações do aniversário da escola e dos 70 anos da coordenadoria. As atividades estão abertas ao público, envolvem a todos nós que somos da rede estadual, mas gostaríamos de chamar a comunidade a participar,
porque a coordenadoria está inserida em Erechim, atende a 41 municípios e todos nestes municípios somos agentes, somos sujeitos e fazemos parte. Então é uma programação muito linda, pensada com muito carinho, olhando para que a comunidade reconheça, conheça, entenda e perceba que uma coordenadoria regional é uma instituição de educação que debate esse processo dentro do estado do Rio Grande do Sul. Está prevista ou não, ou a confirmar ainda, digamos, a vinda de alguma autoridade ligada ao estado, ou como é que é? Nós temos o convite feito à Secretaria Estadual de Educação, na pessoa da secretária Raquel, que está para confirmar a sua presença. Se não for a sua presença, teremos a presença da secretária adjunta Stephanie ou do diretor Guilherme. Sim. As aulas continuam normais. Serem normais. Na semana de 2 a 6 estaremos trabalhando isso com um cunho pedagógico, acentuando as questões do histórico da coordenadoria, para levar este conhecimento aos nossos estudantes, porque a história, ela é um processo de resgate muito necessário. Nós precisamos saber hoje, quando entramos numa escola, sentamos numa sala de aula, precisamos olhar ao redor e entender. Eu tenho uma cadeira, eu tenho uma mesa, eu tenho meu material, eu tenho, por vezes, data show, televisor, tenho internet disponível, tenho alimentação escolar, tenho transporte escolar, mas de onde vem isso? De onde veio? Sempre foi assim? Como foi no começo? A história era diferente no começo, as comunidades se relacionavam de maneira diferente, mas o processo de minha rede, que é onde eu optei de estudar ou onde eu optei de trabalhar, como ela aconteceu? Quais foram as pessoas que tomaram as frentes, fizeram no seu tempo, deixaram o seu legado? Isso também é um reconhecimento que nós queremos fazer num trabalho intenso, num chamamento aos ex-coordenadores regionais, para que estejam presentes em nossas atividades, nos acompanhem. Enfim, é um momento histórico que precisa ser olhado, lembrado, ressignificado, mas sobretudo, que precisa ser vivido. Né? Porque é uma instituição, digamos aqui, tu pode ser do Grêmio do Inter, tu pode ser do Atlântico de Ipiranga, tu pode gostar deste filme ou daquele, tu pode gostar desse tipo de música ou daquela música. Acho que família quase todos tiveram ou participaram. E a escola é uma instituição onde, digamos, Erechim tem 104 mil habitantes, ou 107, não sei. Todo mundo passou por uma semana, um mês, ou um ano, ou 15 anos por uma escola. Certo. Né? Existe uma identidade, deveria haver, digamos, quem sabe até um apoiamento assim, né? Não aquele cristão que reza em casa, que vá para a igreja, que vá lá apoiar. Porque a gente sabe que o aprendizado, seja ele nos bancos escolares ou naquela vida que a escola constitui, ele acontece de forma coletiva. Né? Nós não conseguimos viver, crescer, sem termos essa mobilização coletiva, ficando só na nossa individualidade. E esse exercício é um exercício de cidadania, é um exercício de entender por que as coisas se constituem da forma que elas se constituem e o que eu, agente desse momento, posso organizar de maneira diferente daquilo que eu acho, já que eu venho com uma nova geração, uma nova carga, já que eu acho que algumas coisas podem ser diferentes. Quando nós constituímos um processo, por exemplo, de um mandato de coordenador regional, no meu caso, um processo seletivo, então eu tenho ciência, né, ao menos que aconteça alguma coisa do contrário, mas eu tenho ciência da data fim dele. Né? Então nós temos aí uma trajetória de gestão a ser construída. E eu me propus a pensar e olhar das poucas coisas que eu encontrei, como foi para os meus ex-colegas coordenadores. Pelo histórico que nós localizamos, hoje nós tivemos coordenadores de meses. Quer dizer, quando o colega se propunha a começar a pensar e alavancar ações para a coordenadoria,
outros interesses mais relevantes do que naquele momento eram os da educação prevaleceram, né? Então, são fatos que sim, nós temos que rememorar, porque as coisas não foram como são e com certeza no futuro serão diferentes também. Mas a gente só consegue falar sobre, dar palpite sobre, se a gente se instrui e consegue aprender aquilo que precisa entender da história para conseguir contribuir no processo educacional que se cria. A senhora acha que está faltando alguém, digamos assim, para contar a história da educação pública e estadual, com sede em Erechim? Eu estou me referindo especificamente à 15ª CRE. Contar essa história? Nós temos conversado com o professor Chaparini, né, que é nosso colega e é professor estadual, e a gente tem aí uma proposição que precisa de tempo, porque não tivemos pernas para isso ainda, de estar constituindo este fazer histórico, é um projeto futuro, né, junto com o arquivo histórico, para deixar isso presente no arquivo, né, porque a gente sabe que tem a história, ela existe, né, e como eu falei antes, as pessoas que nos acompanham... E ela se perde também. Estão nos acompanhando e, eu me lembro de tal coisa, eu tenho tal foto, ou eu tenho tal jornal, eu tenho tal publicação, para que a gente consiga organizar isso de forma que se mantenha um escrito, porque ela está registrada na cabeça de todos nós, mas precisa ter uma constituição de organização. Eu vou dar uma dica aqui, o jornal A Voz da Serra, aqui, aí ele foi fundado em 1929, né? Então ele pega esses 70 anos, né? Ele pega esses 70 anos. Ele teve uma parada aí, está meio que voltando, mas de repente vai até onde ele foi, se de repente não continua, tem outros aí. Eu falo porque eu já fiz algumas pesquisas sobre outros temas, e ali tem tudo praticamente, o que aconteceu na cidade. Basta alguém, sei lá, ser reconhecido também financeiramente, porque isso requer muita dedicação. Sim. O desgaste é muito grande. Sim, porque às vezes a informação é colocada que está em determinado lugar e a gente vai até lá e se frustra, né? Mas nós não tivemos, como disse, né, no ditado, não tivemos pernas para nesse tempo deixar isso tudo pronto. Mas eu creio assim que cabe a cada um de nós ir contribuindo e nós vamos deixar aquilo que é de nossa parte, o que nós conseguirmos organizar e marcar muito bem os 70. Né? Nós estamos fazendo o lançamento de um hino, também é algo inédito. Pois é, essa história do hino aí... Você gostou hoje? Claro, eu acho que é muito interessante. Nós tivemos, então, na nossa organização interna da coordenadoria, mais interligada aos assessores, né, a proposição de que, olha, se tivesse um hino dos 70 anos. De quem que é o hino? De autoria? De minha pessoa. Poxa, parabéns. Obrigada. Então, nós fomos buscar apoio para isso, né? Buscamos a escola, hoje é o Centro, né, de Belas Artes, junto ao diretor Juliano, a professora Rita e o professor Gleison, que tem esse manejo, né, arquitetônico de organizar, e a proposição foi aceita. Então, bem acompanhado. Nós também nos propusemos a ajudar a escrever, né? Então, fizemos uma proposta e está o hino aí também para ficar nos registros, né, da nossa passada pela coordenadoria. Ele é breve, logo estaremos, né, expondo e abrindo ao público. É de fácil entonação, até onde eu consegui acompanhar, então vai ser possível se fazer presente neste ano em nossas escolas. Professora Tassiana, muito obrigado por participar aqui do painel de hoje. Nós que agradecemos, para esclarecer dúvidas e para convidar todos a darem uma passadinha lá na coordenadoria durante essa semana das festividades, e também, quando precisarem, é claro, estamos à disposição. Vamos acompanhar essa história aí das primeiras 200 horas, é isso, né? E depois das 400, enfim, vamos acompanhar, vendo o que vai dar isso aí. Tomara que façam boas escolhas. Estamos torcendo. Né? Bons resultados. Sim, a indicação a orientação é dos professores, né? Mas a escolha definitiva ainda cabe ao aluno.
coordenadora Juliane Bones, cumprimentos em seu nome, cumprimento toda a 15ª CRE e todos que fazem parte, todos que fizeram parte, né? Todos que deram a sua contribuição ao longo desses 70 anos, sinto-se cumprimentados aqui pelo programa Painel aqui também. Obrigado por mais aqui. Obrigada por ter nos convidado, obrigada pela oportunidade. Eu agradeço aos cumprimentos e estendo a toda a comunidade escolar da 15ª Coordenadoria Regional de Educação. Todos nós somos sujeitos e fazemos parte desse processo e convidamos a todos para que estejam conosco durante este mês acompanhando as nossas atividades. Ok, eu agradeço mais uma vez e que todos os pais tenham presente que a escola continua sendo a melhor, a mais acreditada porta de saída para o crescimento, o sucesso dos seus filhos, que eu tenho certeza que cada um dos senhores e das senhoras deseja, mais do que deseja, sonha, né, em ver isso. Como tem muita gente assim, como eu não tenho nada para deixar, eu deixei o estudo para eles. Então, continuem nesse incentivo que já terão feito a sua parte. Boa noite e até a próxima. E se o melhor para você também for melhor para todos? Existe alternativa. Escolhendo o Sicredi, você une as suas necessidades financeiras com o desenvolvimento da sociedade, porque reinvestimos os recursos na sua região. Somos a alternativa que oferece soluções financeiras ideais, taxas justas e atendimento próximo, humano e digital. Escolha o Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor. Somos apaixonados por cuidar de pessoas, acolher, oferecer conforto e dar atenção de forma humanizada é o nosso jeito de ser. Estamos a serviço da saúde e das vidas que cuidamos. Fazer todo mundo se sentir em casa é a nossa maior missão. Cada detalhe é pensado para oferecer o cuidado e o conforto que você merece. É por isso que o Hospital Unimed Erechim está de portas abertas para te atender. Nosso jeito de cuidar se faz presente em todos os ambientes do hospital. Aqui tem tudo o que você precisa para se recuperar e se sentir bem. A gente dá atenção à sua saúde enquanto você recebe todo o cuidado. Hospital Unimed, para você se sentir em casa.